Está começando agora o Terra Estrangeira, o seu podcast internacional sobre turismo, imigração e intercâmbio. Ei! E só que já é o suficiente, hein? Já chega, né? tá bem abrangente. Já Já, aprendi né? alguma coisa aí. Fala podcast aí de novo, porra. Podcast. Olha. É porque sabe Aí que... a gente aqui em Recife fala podcast. Não, o pior é que eu tava falando assim também, né? Aí outro dia eu ouvi o programa e falei, nossa, eu tô falando podcast. Aí eu falei, deixa eu falar direitinho, podcast. Ficou bom, hein? Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Dimitri Cosma. E eu sou o Júlio Samico. E agora nós temos também Raimundo Nonato. Eu Ela não queria que eu falasse eu, não, né? ia dizer que eu, a Carolina, não colorada. Temos também a Carol Pacobaíba. Tudo bem, Carol? Tudo bom, Fá? E aí, gente? Carol, que também é integrante aqui do Terra Estrangeira, mas tá chegando agora, né? A mais nova terráquea. Chegou com as malas. Chegou com as malas, chegou Mala com... e cuia. de mala e tudo. Carol, ela é integrante do Terra Estrangeira, ela é da equipe do Terra Estrangeira, certo? Para os Sim. nossos ouvintes que já ouviram os outros episódios e ela não estava. Agora ela vai estar mais frequentemente nas gravações. Sim. Ela já tá nos bastidores ali, mas agora ela vai também dar a voz à tapa. Olha aí, viu? A voz à tapa é bonito. E no programa de hoje, a Carol que vai trazer uma experiência sobre a viagem dela ao Peru. E também a gente hoje vai ter a participação especial do Rafael Silva, que é o marido da Carol. Oi, Rafael, tá por aí? Oi, tudo bom? Tudo bem? Rafael também desbrava o Peru. Onze-me é a bonze-me. Peru também é cultura. Há uns 3 anos já que eu desbravo o Peru, é triste falar isso, né? Bem-vindo, Rafael. Tá bom, obrigado. Bom, a Carol e o Rafael passaram 28 dias viajando e se aventurando pelas terras peruanas, né? E devem ter bastante coisa pra contar pra gente aqui hoje. Altas aventuras no Muitas Peru. aventuras. Vocês voltaram semana passada, né? Tem 2 semanas que a gente voltou. Então, bem recente, então... Mal desfizemos as malas, né? Então não tem desculpa de dizer assim, não lembro. Não. Como é que vocês escolheram o destino da viagem? Vocês já queriam ir há muito tempo ao Peru? Como é que foi? Então, a gente, na verdade, tinha planejado outros destinos, mas aí... Rafael já conhecia o Peru. Olha ele aí, já não tem jeito, manjava a do gente- Peru. Uns né? 2 anos atrás. Eu fui em 2010 e 2011, 2 vezes. Você já foi 2 vezes? Você vê que 3 gosta agora, do Peru. Ah, é 3 vezes. Essa foi a terceira. Olha só. 3 anos sem pegar no Peru. Olha Sem aí. largar. Não, sem Sem largar. largar o Peru. Não, só estava indo ver, sem pegar. O Peru já era um velho conhecido seu, então, Rafael. Já deve conhecer o Peru inteiro. Conhece, Gente, esse episódio vai ser infame, né? ele conhece o Peru de ponta a ponta. Se cada vez que a gente falar Peru for soltar uma piadinha, isso aí não vai pra frente, né? Bom, mas vocês já tinham pensado em outros locais antes? A gente tinha pensado em outros destinos, Aham. mas aí, como já tinha essa facilidade e surgiu uma bela promoção, e aí juntou a fome com a vontade de comer. Aham. Aí a gente resolveu fazer um novo roteiro, e aí a gente planejou esses 28 dias bem detalhadamente. Vocês fizeram uma excursão? Foram só pra vocês? Como é que foi? Não, a gente não fez excursão nenhuma. É um negócio que eu não aconselho a ninguém fazer isso, pelo menos nos cantos que eu já fui. Aham. E tudo tem internet para pesquisar hoje em dia. É muito mais simples hoje. 100%, bem dizer, foi pela internet e o conhecimento que eu tinha sobre as outras viagens que eu tinha feito. Mas aí, todos os outros cantos que eu fui não era canto turístico, era mais canto para surfar. Ah. Então, assim, foi tudo novo que eu vi agora dessa vez. Não vi nada repetido. Ah, então nas Muito suas bom. outras viagens você tinha ido só pra surfar mesmo e agora foi uma viagem mais turística? Mais turística mesmo isso. Certo. E aí foi o seguinte, eu comecei a pesquisar quais cidades eram mais interessantes e o que fazer em cada cidade. Aham. E aí a gente resolveu fazer um roteiro, assim, cultural e um pouco de aventura também. Olha.
E tem muito Aí disso a lá, gente né? foi... Tem bastante. Aí a gente foi organizando e esquematizando as cidades, indo em direção ao sul do país. E aí no final a gente voltou de avião. A gente chegou a ir até a Bolívia. Ah, é? Peraí, no final vocês voltaram de avião? Vocês não foram de avião? Não, a gente foi Recife, Lima, Recife, São Paulo, Lima. De Vocês avião? foram de Lima, avião. A gente foi de De avião. avião. Ah, ô. Obrigado. E de Lima... E aí de E deu uma Lima pra nadada Bolívia, também. vocês De Lima. foram por terra, obviamente. Não, aí de Lima a gente foi pro sul, a Bolívia fica no sul também, e de ônibus parando em várias cidades. Olha. Pensei que foram andando de Chegou lhama, até chegar em La Paz de ônibus também. E de La Paz a gente foi pra Lima, passou mais 2 dias e voltou pra São Paulo, pro Brasil. Tá. Ah, então vocês foram até o sul, aí da Bolívia vocês voltaram pra Lima e depois voltaram pra São Paulo. E aí Recife. Isso. Olha. Então, mas eu... é isso que eles vão contar agora, né? Como foi essa peregrinação aí. Mas antes de Exato. chegarem lá, precisa tirar visto pra ir para o Peru? Não. Por causa do acordo entre os países da América do Sul, a gente não precisa de visto. Você basta chegar com o documento, né, o passaporte, e aí você pode entrar no país. E caso você não tenha o passaporte ou esteja vencido, a gente entra com a carteira de identidade, que Nossa. inclusive foi o que aconteceu comigo. Eu tinha planejado toda a viagem e acabei esquecendo de olhar o meu passaporte, e ele estava vencendo. Nossa, Carol. Parabéns, Quase parabéns. perdi a Palmas, viagem. palmas. Palmas, isso. Aquele pandemônio joga todos os documentos no chão, revira a cama, tudo, procura dentro de copo, prato, tudo, até achar alguma coisa. E não tinha nada. E ela tava com a carteira de identidade Aham. há mais de 10 anos. E tem uma lei e lenda, que eu não sei se é verdade isso ainda, Aham. e todo o seu documento tem que ter 10 anos de validade. É. Porque no Peru os documentos, tem alguns documentos que tem prazo de validade. Aqui no Brasil não tem isso, né? Sim. Tem A sim, maioria, viu? Eu acho que obviamente. tem, viu? Eu Mas é o lembro. que ele Mas fala, é uma CPF lei não tem lenda, é uma prazo lei de que ninguém validade, sabe que assim. lei Ninguém sabe. é, É. ninguém cumpre, né? Sei lá. Ninguém aplica. Tipo, Não, então, mas é lá porque- todo documento tem prazo de validade. Creio eu que seja isso, né? Todos os documentos lá, eles expiram. Eu acho que no Brasil não tem uma lei dizendo que você tem que renovar, mas sempre se recomenda, Exato. especialmente assim, se você, por exemplo, usava barba e decide não usar mais, aí se recomenda fazer uma outra via com a nova foto, entendeu? Isso foi um negócio complicado de ter escrito no documento, tá lá impresso assim a data de validade, porque todo policial ou qualquer coisa de imigração, eles olhavam isso no documento da gente e não tem. Então tem no sistema deles tem uma parte que ele vai digitar a data de vencimento do documento, e aí toda vez a gente ficava lá parado pelo menos 10 minutos, porque explicando, ó, no Brasil não existe isso e tal. Aham. Na outra vez eu não tive problema com isso, agora dessa vez sim. Bom, Uhum. resumindo, se você for pra lá, você vá pelo menos com a sua carteira mais novinha, Cheque o seu assim, ou cheque o passaporte, passaporte, né? Exato. São as dicas básicas de viagem. Segue sua documentação, seu passaporte, sua passagem. Aham. Sim. E a vacina da febre amarela, que não é obrigatória também, Opa. mas que em algum passeio eles podem perguntar, como é o caso de alguns passeios na Bolívia. Olha, E aí, se você não tiver, a agência não lhe vende o passeio. e vocês tomaram a vacina também? Tomamos também. Tem que tomar antes eu também, já né? tinha Que tem vacina, tem que tomar 15 dias antes. Se você também quiser entrar, se os caras não quiserem liberar e você quiser entrar sem ter tomado a vacina, você merece pegar a febre amarela, né? Não, mas aí você também pode tomar a vacina lá. No Peru, pelo menos, você pode tomar. Aham. Carol também não tinha a parte de vacinação. A gente Olha. teve que parar lá pra tomar. Carol, tava No bem hospital lá, preparada, então. hein, Pessoa Carol? preparada. Pesquisou bastante. Mas é porque a vacina não é obrigatória no Peru, ela é obrigatória na Bolívia. Entendi. Tá boa, desculpa. No Não, Peru não. tá liberado. Tá boa, desculpa, já que ela não ia pra Bolívia, né? Bom, mas então vocês. Primeira parada foi Lima, né? A capital do Peru. Isso. E Fala um como. pouco de Lima, né? Conta um pouquinho. Lima é muito bom, assim, parece a Nova York do Peru. Óbvio que não chega a comparar com Nova York, Aham. né? Mas, assim, é mais organizado, principalmente Miraflores, que é bem legal lá. Miraflores é um bairro? É um bairro em Lima. Na verdade, é um distrito. Aham. Nós temos nosso tradutor do Google aqui, Miraflores significa o quê, tradutor? Observem as flores. Olha. Mira lá as flores. Mira lá, mira. E aí é bem legal lá porque é muito limpo, é seguro, é bem turístico assim também. Óbvio que tem peruano e tal.
Mas você não vê aqueles peruanos com É cara de óbvio que tem índio, verão, parece né? que foi... Sensacional. Um índio foi lá e pegou todas as índias e saiu tudo com o mesmo rosto. Lá tem mais gente diferente. E vocês foram naquele shopping? É um shopping que é... Assim, eu não sei muito, tá? Lacomar, que fica na beira-mar, né? É esse mesmo. É porque assim, eu só sei porque meu irmão faz uns 2 meses ele foi trabalhar no Peru. O irmão dela trabalha bastante no Peru. Trabalha, ué. E aí eu lembro, né, das vezes eu conversava com ele por Skype, e aí ele, assim, como ele só trabalhou, coitado, não tinha muito o que fazer, ele só ia no shopping, né, não deu pra ele fazer nenhum passeio turístico, assim, a não ser conhecer a cidade, né, então, assim, eu sei desse shopping por causa disso. É muito bonito, é muito bonito. É, a vista dele também é muito bonita. A gente foi em vários lugares, a gente fez um city tour por lá. Isso é uma coisa nova que não tinha pelo menos no ano passado. Ah, é? Na Praça Central, lá em Miraflores, eles colocaram os ônibus turísticos, estilo esses ônibus de Londres, acredito eu, que a pessoa vai em cima, Olha, aqueles olhando. de 2 andares, Isso, que é aberto em cima. É barato, acho que a gente pagou 60 soles, se eu não me engano, pra fazer o passeio pela cidade e 80 pra fazer o passeio para um sítio arqueológico que é um pouco mais longe. Isso dá quanto em... Eu ia perguntar em dólar, né, mas em real, vocês sabem qual que é quanto tá o sol? Hoje em dia, R$1 tá 1,227 peruanos noivos soles, que é novo soles, né? Na verdade, 60 soles, o passeio de 60 soles, ele custa uma média de $23. Ah, tá bom, né? Ou seja, $1 é quanto? São quantos soles? R$1 é mais ou menos 1,27. Isso depende muito do câmbio. Lá, quando você vai trocar nessas casas de câmbio lá em Lima, eles geralmente trocam R$1 por 1,2, 1,3. É quase a mesma coisa que tá aqui. Às vezes consegue até por 1,4. Mas eu ouvi falar que a comida é muito barata e muito boa lá, né? Na verdade, a comida é... Olha, teve um aí que não achou Há muito, não. Tem um controvérsias, que né? acho que é da religião de Dimitri aqui. Na verdade, ela é boa, barata e numa grande quantidade. Então é isso que meu irmão falou, assim, né? Vamos lá. Comida boa, comida no Peru. É bom em Lima, em Miraflores e tal. Você encontra bons restaurantes organizados, limpos e com um preço bem em conta. Até os melhores restaurantes, assim, você paga por um preço mediano aqui no Brasil, de um restaurante mediano. Vai lá, R$30, você paga num restaurante muito bom lá. Não muito bom, mas bom. Saindo de Lima... Ferrou. Tome muito florativo, porque é complicado. Florativo, foi isso que ele disse? Nossa senhora. Al reforestar, estamos aportando nuestro grano de arena para el mejoramiento del ecosistema de nuestros hijos. Merck y Floratil. Pra quem não sabe, explica a piada aqui. Ou seja, te prepara, nego. Caramba. Você vai falar bastante, vai mandar muito fax, né? Gente. Vai Não, botar... inclusive é o seguinte... eles lá comem, por exemplo, muita batata e muita batata frita. Ah, é? E as comidas são, assim, bastante... com bastante molho, ou com bastante óleo. Guacamole. Agora, se você for para bons restaurantes, a comida é maravilhosa. Eu comi ceviches divinos. Opa, ceviche. aí sim, hein? Nossa. Sim. Pra quem não Não sabe, sei o que é isso. é um Pra prato quem não típico. sabe, você tem que experimentar. Pare tudo que você está fazendo na sua precisa vida. saber. Procure um ceviche mais perto de Exatamente, cara. Explica aqui Perfeito. pros nossos ouvintes. Mesmo que ele incluindo- esteja a vários Não mil interessa onde quilômetros você de esteja distância. no mundo, Vai pra pare e lá. procure um ceviche. Explica aí, pra quem não Exatamente. entendeu. Inclusive eu. Explica aí, Carol. Amigos, vamos a preparar un ceviche peruano, para lo cual los ingredientes son los siguientes. O ceviche é um prato típico peruano que ele é feito à base de peixe cru, pimenta, limão, muito limão, e cebola, batata, enfim, eles Pra fazem tirar umas... o gosto do limão, que é muito ácido, né, na boca, você fica comendo muito tempo, eles geralmente botam um tipo de batata doce ou um milho, isso depende muito do Só restaurante. que é mais ou menos assim, ele bota quase um suco de limão, né? Só que sem açúcar, obviamente, É um né? peixe marinado com limão. E aí você mergulha lá as coisas, né? O peixe ele cozinha não, com... você não mergulha, o peixe já vem bem encharcado, Ele já vem assim. bem encharcado. Sim, então, com bastante mas ali é porque ele já suco de ficou limão. mergulhado no... Sim, exato. né? Mas aí ele vem no prato, Tá, né? sim, lindão óbvio. lá. Só que quando ele bem vem, ele não vem maravilhoso. mais cru, né? Porque o limão cozinha um ele pouco o peixe, né? praticamente cozinha. Ah, ele é cozido né? no limão. Só um pouquinho. Não, ele é o suco, né? É, suco o ácido do limão, ele marinado. cozinha, ele faz uma coisa lá com o peixe que o peixe não fica
igual ao peixe cru, assim. É diferente, é diferente. Vale a pena, então, Bom, não hein? sei a receita comendo. peruana, que eu nunca fui no Peru, mas a receita chilena é assim, né? E é muito bom. E falam que as porções lá são muito generosas, né? Assim, tipo, você vai lá comer um frango, eles põem um frango inteiro no teu prato, praticamente. O bolo é metade do bolo, assim, Opa, né? gostei. Arroz, assim, uma fatia de bolo, a gente, tipo, acabava de almoçar, vamos comer uma sobremesa. Aham. Quando ia pedir uma fatia de bolo, vinha um prédio, assim, de 4 então. andares no prato. Eu ouvi Sensacional. falar isso. Ó, já tô anotando aqui. no meu- Aí, ó, no- sempre o Dimitri tem algumas coisas que o convencem a ir pro lugar, né? Nesse caso é o tamanho do pedaço de bolo, né? Exatamente. E o povo peruano é receptivo? São bem receptivos. Eles adoram turista. Eles adoram brasileiro, Aham. gostam muito de futebol. Se você quiser ganhar o peruano, dê uma camisa de Ronaldinho ou qualquer um desses caras aí da seleção. É o que- esporte nacional também, né? Lá no Peru. Futebol é, É. esporte E nacional. eles lá também têm essa paixão por futebol como a gente aqui, mas o time deles não é tão bom, né? Então eles torcem pros times brasileiros. Aí eles acabam torcendo um pouco mais pra gente também. Ó, Júlia, você me desculpe, mas vou ser obrigado a dizer essa frase. Se você gosta de futebol, você vai ganhar o peru. Eu não entendi. Nossa, muito- foi ruim essa. Foi boa, hein, foi É, boa. gente? né? Vai ficar no podcast só pela ruindade. Nossa senhora. Nível da... Mas aí também tem uma coisa assim, eles sabem o valor que o turista tem pro país. Então eles estão sempre tentando te vender um serviço, te vender um artesanato, Aham. te vender, sabe, um produto. Te vender um DVD, um Ou CD com... passeio. Um CDzinho com música peruana. Olha, Exato. Eles estão sempre Olha aí, tentando as velhas ganhar flautas vida pan, também. hein? E tem gente tocando flauta pela cidade Na inteira, rodoviária. assim, ó. A gente viu alguns, assim, mas a gente viu em restaurante, por exemplo, tipo aquele curvé, sabe? Aham. Ih, a maioria rapaz. tá toda no Brasil, né? Né? Eles estão aqui. Mas eles são meio insistentes, sabe? Eles são bastante insistentes. Ele fica te tentando vender, mas aí eu te faço um desconto. E aí o desconto é fundamental. Isso é um negócio... Pichincha é o segredo da viagem no Peru. Olha. Nunca aceite o primeiro preço de nada. Eu cheguei a comprar uma camisa, por exemplo, numa feira lá. Tipo, a camisa era 25 soles. Aí eu fiz, vou comprar 3, eu vou pagar 12 soles por cada camisa. Aí o cara, não, então pago 15. Aí pronto, ficou de 25, saiu por Olha. 15 cada. Sensacional. Barganha funciona mesmo vendo, lá, Dimitri? hein? Aí, Bom gostei. saber, bom Gostei. saber. E às vezes eles fazem drama, tá? Pra não te dar o desconto. E aí faz de conta que chora pra poder vender. Mas é tudo um Eu tenho teatro. filho, eu tenho filho pra criar. Tem muito artista. Legal. E pra se comunicar lá tranquilo, vocês falam espanhol? Portunhol, né? Portunhol, né? O Bom e famoso... velho portunhol, né? Portunhol. Puerta, O bom e velho puerco. enrolation. Pero ahora 9, no tenés frío. Ah, pero ponemos unas Un cositas, acolchado, sí, un edredón. sí, con penes de ganso, no sé Sí, qué. sí. Ay, es bueno. Penes de ganso, no. Todo brasileiro fala Como portunhol. é que é? Puerta, puerco, Puerco. cuerpo. Muerto. Ai, gente. Orre. Orre. E sabe o que é mais engraçado? É que a gente leva as expressões da gente pro portunhol, né? E que não faz sentido pra eles. É. Fala um mico aí de portunhol que vocês passaram, então. Principalmente assim, tipo, a gente no táxi, e isso só é falado aqui no Nordeste, acredito eu que mais em Recife. Tinha uma praça e arrodeia essa praça aí. Ah. Arrodeia, o cara, Ah, arrodear, não entendeu? dirigindo ainda, ninguém entende, né? Dá lá a volta, Você sabe o que é arrodear, né? Sim. Mas na verdade, eu acho que tem que tentar usar menos gíria possível, né? Quando você tá falando. É. Total. E buscar Mas, assim, sinônimos ninguém- também todo funciona brasileiro, muito. Ninguém passa perrengue com a língua lá, não, que é muito... Enfim, é muito Eles se parecido. Eles se esforçam esforçam também pra pra entender, entender. pra falar. E eles falam muito português. Assim, todo peruano tem um pouquinho de português, então ajuda muito a entender o que você tá falando. Mesmo que você esteja falando alguma coisa esdrúxula que ninguém tá entendendo, mas ele aí fala, ó, beleza, ó, entende, fala com você e traduz a tua palavra em português. Vocês viram muitos turistas brasileiros lá? Muito, Sim. bastante. E sabe que também é interessante? Só em você pedir alguma comida ou, enfim, estiver comprando alguma coisa, o peruano já sabe que você é brasileiro por causa do sotaque. Olha. E aí a gente chegava assim nos lugares, aí eles mesmos perguntam, você é do Brasil? De que parte? Rio de Janeiro? Já pergunta lá.
Aí você, não, Recife. E aí já tem uns que conhecem mais o Nordeste. Aham. Aí é bem interessante, porque eles conhecem bastante do Brasil, sobre artistas famosos, jogadores de futebol. E aí eles começam a puxar assunto e aí vai embora. Eles procuram saber sobre a cultura daqui, sobre interessar sobre a cultura daqui pra vir pra cá. O peruano quer vir pra aqui, conhecer. Olha, isso é bom. Todo né? peruano quer vir pra cá. Todos eles diziam, quero ir no Brasil na Copa de 2014. Todo mundo quero quer ver." ir, né? Tem gente juntando dinheiro. A gente viu várias pessoas tipo, a gente foi numa farmácia, Aham. tinha uma senhora com um filho, e ela falou, quando descobriu que a gente era brasileira, tô indo pra Copa, já estou juntando dinheiro pra ir com meu filho. Pra você ver como eles gostam mesmo de futebol, né? E pra eles deve ser um destino mais fácil, né? Peru é perto, né? Faz fronteira com o Brasil. Sim, sim. E eu tava vendo, assim, que tá mudando um pouco, né? O turismo no Peru. Que antigamente ele era mais um destino pra assim, o primeiro destino de quem começa a viajar, né? Ali, quem mora no Brasil, por exemplo, os mochileiros, Era o quintal do brasileiro. Era o mochileiro, né? Que quer sair, fazer aventura. E agora, a estrutura pro turismo tá melhorando muito, né? Com melhores hotéis. Então, quem gosta... Quem já foi pra Paris, pra Veneza, também quer ir pra Lima, pra Cusco, né? Então... E prefere ficar em hotéis mais... A gente também percebeu que a prefeitura de Lima e o governo peruano têm investido muito nessa recepção dos turistas. A gente viu muitas praças sendo reformadas, sendo replantados, os jardins. Eles têm um cuidado muito grande em manter tudo limpo, em, fazer a manutenção das plantas. Miraflores mesmo tem uma praça enorme com um jardim belíssimo. E eles têm muito esse cuidado de manter as flores todas lindas, a cidade limpa. Você sempre vê gari limpando a rua. E a cidade é segura também? É segura, bastante segura. Assim, calma. Em Lima, Miraflores, é bastante seguro, limpo, bonito, tudo lindo. Saiu pro norte ou pro sul, o negócio complica mais. Não é dessa forma que a Carol tá explicando, não. É mais naquela área de turismo ali. Você andar com uma câmera na rua é meio complicado. Não, também acho que não é pra tanto. Não, total. É muito seguro mesmo. A gente ficava até tarde na rua com câmera, com tudo. Em Miraflores não tem perigo nenhum de você ser assaltado. É muito difícil, né? E vocês ficaram hospedados onde lá? Ficamos num hostel chamado Flying Dog. Flying Dog. Bonito nome. É bem localizado na praça de Miraflores mesmo. É muito bem localizado mesmo. E é bastante legal, a gente gostou muito do hostel. Pelo menos nesse tempo que a gente passou lá, tava tranquilo, não tinha barulho, confusão, bebedeira, nada disso. Gringos loucos não encontramos. Bom, lá em Lima, vocês alugaram um carro pra se locomover? Vocês usaram transporte público? Como é que foi? Não, a gente usou basicamente táxi, porque é muito barato o táxi. Olha, vale a pena então. Não tem taxímetro, assim, você acerta o preço na hora. Então é aquela mesma coisa, você fala pro cara, eu quero ir não sei pra onde. Aí ele vai dizer, 10 soles, aí tu, não, eu só pago 8. Aí vai terminar levando por 5. Até no táxi você pechincha, então. E eu vi vi uma experiência ruim de aluguel de carro. Quando eu fui pra lá em 2010, da primeira vez eu vi 2 paulistas que alugaram um carro e foram até o norte do Peru e foi muito complicado. Eles falaram de termos de blitz. Toda vez que paravam numa blitz, os policiais falavam que ele estava errado com documentação e ele não entendia a lei lá. Nossa. E tinha que dar propina direto. Foi muito complicado. Pediu o cafezinho. O café, o jantar, o hotel. Ou seja, melhor pagar um táxi que é menos complicação, então. A gente se locomoveu de táxi e ônibus de linha, né? Esses ônibus turísticos, na realidade, foi super tranquilo. Contem pra gente um pouco quais foram os principais pontos turísticos de Lima, né? O que vocês visitaram e o que vocês mais gostaram? Em Lima, a gente fez esse passeio do ônibus em Miraflores, na Praça Central. Foi para um sítio arqueológico chamado Tambamachayo, se eu não me engano. Não. Não lembro agora, enfim. Fez esse passeio pela cidade. A gente foi ver um show de luzes que tem numa praça chamada... Parque Reserva. Parque que Reserva. É o show das águas mágicas. A gente foi ver, isso é bastante legal também, assim, bem turístico. Nada demais, mas é interessante para o começo da viagem. A gente fez um passeio turístico também com um ônibus que ele faz uma parte alta da cidade, passa por Miraflores
E aí você tem a opção de fazer esse passeio tanto de dia como à noite. A gente optou por fazer ele de dia, mas você pode fazer à noite para ver a cidade toda iluminada. Tem um outro ponto de vista da cidade, né? Ver todos os pontos turísticos com aquela iluminação especial da noite. Muda a cara, é engraçado, né? A gente faz um passeio de dia e à noite, parece que você tá em lugares diferentes, assim, né? Exato. Aí também a gente fez o passeio de Miraflores que passa no Parque do Amor, que aí tem umas esculturas e uns painéis, assim, artísticos, de artistas locais. Uhum. Isso é na praia, já na parte litorânea mesmo de Miraflores. Dá pra você ir andando, só pra conhecer mais a orla. E só, Miraflores na realidade não tem muita coisa pra ver. A gente passou 5 dias e assim, foi muito passar 5 dias lá. Mas vocês chegaram a pegar a praia? Tem como... Não, a praia no Peru é o seguinte, é muito gelada, é feia, fica muito com neblina e não tem a faixa de areia, é sempre pedra, assim. Então, assim, praia mesmo é mais pra surfar, não tem esse negócio, vou na praia deitar, tem bar, restaurante na praia, não tem isso não. Então não é pra isso, na verdade é um outro tipo de turismo mesmo. Né? Rafael, você que já foi em alguns lugares assim, praianos, você já encontrou assim essa cultura de bar na praia no Brasil e em outros lugares? Não. Só um parênteses aqui no Peru. Em Bali tem uns restaurantes na praia que chama Warung. Assim, não é que nem aqui que tem cervejinha, não sei o que, mas tem prato típico e é em cima do cliff, no morro, assim, é bastante legal. Esse é o mais próximo da nossa cultura de praia, então. Não. A gente também viu uma cultura de bar à beira-mar, só que na verdade não era à beira-mar, era no deserto do Atacama. A gente foi para uma reserva nacional de Paracas. Eu tô dando spoiler do que vem por aí, né, na viagem. Tá bom. Mas tinha uns barzinhos também na beira, quer dizer, era praia ali mesmo, não era? Não, era um lago. Uma praia de lago. Era praia? É isso? Era uma praia, sendo que era uma vila de pescador, que é a única vila que ainda é permitida pelo governo peruano a morar dentro da reserva. Então eles preservaram isso e abriram tipo uns 6, 7 bares assim. Ah, tá. Pronto, então, a gente viu lá, a gente inclusive comeu um ceviche lá à beira-mar. Olha. Carol, tu fala muito, vai dar 5 horas isso. Bom, então vamos sair de Lima, vai. Depois de Lima, vocês foram pra onde? A gente também fez um passeio para um sítio arqueológico em Lima, que foi para a fortaleza de Pachacamac. Pachacamac. Vai disponibilizar uns vídeos aí pra galera. Opa, olha aí. Sim. Isso é perto de Lima também. É pertinho de Lima também. A gente pagou $60 nesse passeio. Não, 60 soles, na verdade. Que dá 23 dólares. E aí você já vai no ônibus, né? Naquele esquemazinho do ônibus de Londres e tal. E lá tem guia, o guia vai contando a história do lugar e vai mostrando, inclui também a entrada no vale lá da fortaleza e no museu. Você lembra de que época é essa fortaleza? Assim, A data dela é mais ou menos de 600 depois de Cristo. Olha só. Essa que é a maravilha do Peru, né? Se a gente for pensar, eu acho que é um dos países com uma diversidade cultural e histórica, assim, né? Cusco é a cidade mais antiga das Américas, né? Então... A gente viu muita coisa em Cusco. Mas o mais antigo significa também quanto? Quando não, o mais antigo mesmo. De que ano? Cidade mais antigo antiga... antes dos espanhóis. Antes dos espanhóis, dos europeus. O mais antigo que eu vi foi um vale na Bolívia, próximo a La Paz, que é Tihuanaco, que ele data de 3.000 anos atrás. Que é uma cultura pré-inca ainda. Nossa. Olha só. Pré-inca. Olha só. Eles foram os professores dos incas, por exemplo, de construção. Mas é sério mesmo. É sério? A cultura deles se misturam em um certo ponto na cultura inca, encontra várias coisas dessa cultura lá. Tihuanaco. Os Tihuanaco. O modo de construção, enfim, tem várias coisas. Eu pensei que antes dos incas eram os extraterrestres. Antiguos escritos afirman que hace miles de años grandes naves doradas aparecieron en los cielos de los Andes. Cuidado, porque ahora están retornando los extraterrestres y el imperio de los incas. Mas é fascinante, né? Você estudar um pouco sobre a cultura inca e depois se inserir lá, né? Porque tem muita coisa preservada, né? Então... mas nem tanto. A gente, na verdade, tenta entender o que vê,
Mas o que eles dizem é que muita coisa se perdeu. Por causa da colonização, por exemplo, muitos elementos da cultura foram levados para outros países, foram vendidos. Os espanhóis destruíram tudo também. Nossa. Que coisa. Então você tem que imaginar muita coisa. Eles tentam reconstituir a história com base nos escritos espanhóis. É porque eles não tinham uma escrita, né? Então, na verdade... Na verdade, eles tinham um sistema de escrita que ninguém... Tinham? Eles tinham, mas ninguém sabe como é, né? Ainda não se sabe como é, ainda não se achou a Rosetta Stone do... Eles faziam um trançado de tecidos coloridos que representavam as coisas que eles queriam dizer. Mas aí não tem coisa que não dá pra... Ainda não tem a pedra de Rosetta. Tá faltando né? a contrassenha. Sensacional isso. É. Gente. Pra quem não sabe, a pedra de Rosetta foi o que permitiu os cientistas a entenderem os hieroglifos egípcios, né? Lim, momento nerd. É, foi mal. Bom, saindo de Lima, como é que vocês foram? Pra onde vocês foram? Como foram? Quando foram? Então, aí a gente viajou para uma cidade chamada Ica. A gente foi de ônibus, a viagem dura mais ou menos 6, 7 horas no máximo, de Lima. Em relação ao ônibus que a gente foi, a gente escolheu a empresa chamada Cruz del Sur, que eu já tinha viajado nela das outras vezes e assim, praticamente é a melhor empresa que tem bus-cama, que dá pra você ir quase 180 graus deitado, mas é bem mais confortável. Pô, aí é bom. E a dica... Isso não é patrocinado, nem... Não é patrocinado, eles podiam dar uma ajuda pra gente, hein? Olha aí, Cruz del Sul. Uma coisa que ajudou muito a gente é que toda viagem, pelo menos eu dormia a viagem 100%, então eu descansava até na viagem. Não fica um negócio que vocês... aproveitava a viagem pra dormir. É, né? não tem uma coisa que você chega, tô cansado da viagem, tô muito cansado, preciso descansar, sei lá, um dia dormir. Às vezes já chegava e já tava praticamente com alguma energia no corpo. Então, aí nós fomos pra Ica. Aí chegamos em Ica já um pouco de madrugada. Acho que já eram meia-noite quando a gente chegou em Ica. O nosso roteiro, Ica, foi a única cidade que a gente não tinha muita informação, porque a gente decidiu ir, bem dizer que mudou o roteiro no fim. E a gente não sabia nem onde ia ficar, assim. A gente foi na doideira mesmo. Chegou pra descer lá na rodoviária de noite, sem saber onde ficar, sem saber muita coisa. Não tinha nada reservado? A gente não reservou nada nessa viagem, nenhum hotel. Em um momento algum a gente usou reserva. Na verdade, a gente reservou sim, porque o Flying Dog, onde a gente ficou em Lima, ele também tem unidades em Arequipa e em Cusco. Então a gente reservou... Uma pré-reserva, assim, sem pagar nada, sem nada de garantia, entendeu? Ah, você ligava lá... Você avisou pra eles que você ia, mas né? eles também não garantem. Você avisou que ia, né? Você vê que é bem útil essa vida. Olha, tô indo, tá? Tá bom, obrigado. Põe mais água no feijão. Mas assim, em relação a isso... a oferta é muito grande de cantos pra ficar lá. Tudo depende de quanto você tem de dinheiro pra gastar. Então, às vezes é muito ruim você reservar isso, porque você vê na internet ou vê algum relato dizendo que o hotel é muito bom e tal. Quando chega é uma porcaria. Então a gente preferiu, tipo, olhar, entrava, via um quarto e dizia, ó, esse quarto é o que a gente vai ficar. Se ela dissesse sim, quero. Se ela dissesse não, então qual é o quarto? Porque às vezes ele mostra um quarto bem novo e quando a gente vai ficar, fica num quarto bem mais velho. Olha a dica aí, pessoal. Tem picareta, essas malícias peruanas aí que a turma faz isso. Então os ouvintes entenderam a dica, né? Quando você for lá... Outra dica é que às vezes você pede um quarto pra 2, pra um casal. E aí ele dá um quarto de casal com camas separadas. Ah, eles não entenderam direito. Você não especificou, né? Então você tem que... porque eles vendem o double e o marriage. E aí o marriage é com a cama de casal. Então... E o double... Você tem que especificar. Separados. Então é bom ficar atento que o double não é cama de casal. Senão tem que juntar as camas e nunca é muito... Você pode mas nunca nunca é muito aquela confortável, E né? o double é mais barato também. Um pouco mais barato. Tá. Então o Dimitri já vai querer o double. Opa, tá, é esse mesmo. Pra quê, né? Uma cama só, né? Você junta? Fazer o quê? Então, aí a gente chegou em Ica de 10 horas da noite. Acho que era meia-noite. Meia-noite? Enfim, chegou muito tarde já. Lá em Ica, na rodoviária. E quando a gente desceu, eu já sabia disso, porque das outras vezes foi que eu viajei lá no Peru, foi tudo igual. A gente desceu na rodoviária, já fica muito peruano, que tem agência de turismo, já tentando garimpar os turistas que chegam. Isso meia-noite. Meia-noite eles estavam lá em pé ainda, na maior porque acho que eles ficam no horário que o ônibus chega. Eles sabem quando é tipo o ônibus urubu, chega. né? Esperando a carniça chegar assim. Eles vão lá, o ônibus chega que horas? Meia-noite? Pronto, então vou pra lá de meia-noite. Não vou do meio-dia, que não tem ônibus do meio-dia. E aí eles sabem, e aí eu falei com alguns, assim, julguei o mais seguro, né?
daquela história. Olhei pra cara dele assim, vamos lá. Vai ser tu. Mais simpático, né? O rapaz que é mais simpático. É. Tudo bem que é tudo meio parecido, né, pessoal? Olha aí, preconceito. Preconceito. Pé. Alerta de preconceito, alerta de preconceito, alerta de preconceito, alerta de preconceito. E o que é que aconteceu? A gente queria ir pra Huacachina, que é um oásis que fica no deserto lá de Ica. Ica é uma cidade mediana, uma cidade grande, assim, vamos dizer grande. A gente não queria ficar em Ica porque não tem nada lá. Não é turística. A única coisa turística que tem de Ica, que a gente conheceu, é Huacachina. Que é um oásis. Que era assim, um negócio que a gente pretendia ficar 2 dias, terminando, ficamos 5. Foi muito bom. Nossa. Muito bom mesmo, Huacachina. Então foi uma coisa completamente inesperada. É interessante, se você olhar no Google Earth, tem a cidade, assim, aí tem um espacinho, né? Tipo, só estrada. Aí tem um oásis lá, tem assim, o deserto começa. Nossa. E aí tem lá a lagoa, sei lá, o lago. É uma lagoa. Ainda interessante. Que tem uma cidade assim próxima, assim, quer dizer, você tá no oásis. Uma lagoa cercada de palmeiras. Mas você não tá tão a perigo, entendeu? Qualquer urgência tem uma cidade, sei lá quantos quilômetros de distância. E quando entendeu? a gente chegou lá, a gente desembarcou na rodoviária, aí a gente já acertou o pacote pro dia seguinte e tal. E aí a gente disse, eu queria um hotel em Huacachina. E achando que o hotel em Huacachina ia ser caríssimo, né? Porque você quer ficar logo no oásis, querida, vai ser carérrimo. E aí o cara disse, não, é 80 soles o casal. E o hotel, ele tinha piscina, ele tinha Wi-Fi e ele ficava de frente pra lagoa. Então a gente ficou numa área super nobre, pagando 80 soles por pessoa, o que vai dar $30. Nossa, barato. Por pessoa não, para 2 pessoas. Para 2 pessoas, exato. Era um quarto de casal por 80 soles. Gente, só a título de comparação, $30 mais ou menos é um albergue para uma pessoa aqui no Canadá, viu? Pois é, e aí a gente tava num hotel com albergue, piscina, não um hotel não. Na beira da lagoa. Gente, mas o oásis de hoje é moderno, hein? O oásis de hoje tem até Wi-Fi. Então... Não, então. Tem café da manhã também, o café da manhã é bastante legal. E assim, na hora que a gente chegou lá na rodoviária, o cara me ofereceu, falou esse preço, eu meio que desconfiei, porque no circuito surf que eu faço no Peru, um preço desse já é assim... não existe isso, não tem nem hotel pra começar. Então eu fiquei meio que desconfiado, eu falei, eu não vou ficar, eu quero olhar, vamos lá olhar, vamos. Aí ele levou a gente, quando a gente chegou, a gente não acreditou. Foi exatamente isso que o Carota falou. Não, mentira, só isso aqui. Então tá tudo certo, óbvio. Vocês ficaram, deve ter alguma pegadinha, alguma coisa, né? Onde tá a câmera? Mas peraí, você tá falando que no circuito de surf que você foi, não eram esses preços. Ou seja, por que é tão barato lá, então? Tem algum não é muito conhecido, talvez? É conhecido pra caramba. Assim, porque no circuito de surf, comparando esse circuito turístico, a gente vai pra muitas cidades, assim, que tem 2 ruas. Não tem uma igreja, não tem nada. Ah, tá. É um negócio... A maioria das cidades, na realidade, por exemplo, Punta Hermosa, que é no sul de Lima, que é o canto bem mais, assim, rico, vamos dizer. E a gente paga coisa de 60, 70 soles por pessoa para ficar no surf camp ou numa pousada com 3 refeições. Então, por isso que eu achei muito barato. 80 soles para 2 pessoas, um hotel com piscina e tudo. Tem alguma coisa errada aí. Mas na realidade não tinha, não. Mas que bom, né? Ainda bem. Então vocês ficaram 5 dias lá, 5 dias. E aí o que a gente fez? Nessa mesma noite, a gente fechou um passeio já para 6 horas da manhã do dia seguinte. E a gente foi fazer o passeio da Ilhas Balestas e Reserva Nacional de Paracas. Eu já ouvi falar dessas Ilhas Balestas. Tudo isso aí vai estar alguma coisa referenciando no post, né, Dimitri? No post, exatamente. Sim. Esses nomes são bem... os nomes são complicados, né? Geralmente é complicado. A gente tá falando assim, provavelmente o nome tá todo errado do que a gente tá falando. Esses nomes japoneses aí que os peruanos inventam. As Ilhas Balestas são ilhas que você pode visualizar um pouco da fauna. Você vê leões marinhos, você vê pinguins. Olha, mas é de barco. É de barco. E aí é bom tomar um remedinho antes, porque senão vai passar mal que nem Rafa. Meu Deus. Tomar o bom e velho Dramin. Eu enjoo andando de ônibus e imagina num barco. Não, olha assim, Dramin
é item fundamental pro viajante, tá? Por favor. Mas eu Assim, tinha levado você- Dramin e ele ficou relutante. É porque eu não tomo remédio. Desculpa, inclusive, aos competidores aí do laboratório que faz o Dramin. Essas coisas que a marca fica mais forte que o... É tipo É tipo isopor, Band-Aid, né? Bombril, não adianta. É que nem o Floratil, não esqueçam. Exato, também não esqueçam Floratil. E aí esse passeio eu fechei à noite lá por 80 soles por pessoa. É o passeio de um dia inteiro, bem bacana o passeio, vale a pena muito. Essas Ilhas Balestras lá, a gente pega um barco, um speedboat de 2 motores lá bem potentes, vai na lancha, vai mais ou menos umas, sei lá, 20 pessoas ou mais até. E no meio do passeio, a ida é bastante... É tranquila, porque vai muito rápido, o barco não balança muito, ainda passa pelo candelabro lá de Nazca, que aí você vê aquele candelabro, que é aquela imagem no deserto que tá feita há não sei quantos mil anos, e tem toda uma lenda aí. Se foi os ETs, os Incas, e ninguém sabe quem fez isso. Ah, eu sei, aqueles desenhos, isso né, que mesmo. você vê do alto. Sei, as linhas de Nazca, Isso, assim. nesse passeio a gente consegue ver uma imagem dessa, que é o candelabro. Pra quem não Olha. tá ligando o nome à pessoa, a imagem vai estar no post, né, Dimitri? Sim, Esse vai ser o post mais longo do teste estrangeiro. vai ser fácil fazer. Não, mas acho que todo mundo já viu isso, né? Já, mas vai ter gente que não vai ligar e a gente dá a faísca. O problema é quando chega lá na ilha, que a lancha fica muito devagar, óbvio, pra todo mundo Aí ver para, pinguim, né? É. leão marinho, Aí lobo, começa tudo, o tirar balanço, foto, balanceio. Aí começa a balançar, e aí eu fiquei muito Mas mal. é sempre assim, é quando o barco É no para. balanço Nossa, do quando mar. o barco É, e quando para. o barco tá próximo à Mas eu terra. quero dizer que eu não botei Hugo pra fora, eu consegui manter o Hugo dentro de mim ainda. Ai, É que no horror. balanço do Guardou mar. o Hugo para Para a posteridade. Mas é um passeio que vale a pena, então. Vale muito a muito. pena. Depois que a gente sai das Ilhas Balestras, a gente vai para a Reserva Nacional de Paracas. Nessa reserva, a gente vê uma espécie de deserto. Não é uma espécie de deserto, é o deserto do Atacama. Ah, sim, sim. É porque o deserto do Atacama, ele vai até Lima, do Chile até Lima. E aí, esse trecho do deserto do Atacama tem alguns fósseis de animais, aliás, tem fósseis de corais, tem muitas Conchas conchas. marinhas. A gente vai colocar umas fotos que a gente tirou, dá pra observar melhor entender isso. Ah, não, quero ver, né? Quero O ver link tudo. está no post. Você vê aqueles grãozinhos de sal, uns cristalzinhos assim pelo chão, e a gente até botou na língua mesmo pra saber se era sal e era de verdade. Olha aí. E aí você vê aquele desertão, e aí a gente saiu contornando algumas praias ao longo do deserto, algumas áreas que dá pra inclusive chegar no mar, assim. Tem um ponto interessante que é o dedo de alguma coisa, eu não lembro muito bem o O nome. dedo de Deus. Dedo de Deus? Não sei se é isso não. Também? É o nome do Deus Tem um deles, dedo né? de Deus no Rio, né? Tem em todas as cidades, eu acho, um dedo de Deus. Gente, Deus é onipresente, né? O Por isso que o dedo dele... Mas é porque o Deus Inclusive deles tem no outro Peru. nome lá, né? Ah, não. Polêmica. Não é o dedo de Deus, é a catedral. Ele chama de catedral. Pode procurar, Catedral Ilha de Paracas. Há 4 anos atrás, em 2007, teve um terremoto muito forte lá. E essa catedral é uma imagem tipo... É um mar e tem tipo um túnel assim que passa uma estrutura por cima, como se fosse uma ponte rochosa. Aí teve um terremoto e caiu essa estrutura. E aí acabou esse monumento natural, assim. É um dos pontos. Pô, era um monumento natural e não tem como ser reconstruído, então, né? Aí já era. Lá tem muito terremoto. Tem. Eu Sim, já passei tem. por um terremoto lá. Nossa. Mas foi no Já norte. passou? Sim, foi no norte. Conta essa experiência aí, né? Interessante, conta aí. Conta aí como ficou a cueca depois. Né? Eu tava em Pacasmayo, que é uma cidade muito longe, assim, de Lima. 16, 17 horas de viagem pro norte do Peru. E eu tava dormindo, deitado, eu já tava preparado pra dormir, era 8 horas da noite, bem cedo. Uhum. E aí minha cama começou a balançar, eu tava só no quarto, aí quem é que tá aqui? Comecei a pensar muito rápido assim, tem alguém balançando minha cama, o que é que tá acontecendo? Daqui a pouco todo mundo começou a gritar, sismo, sismo, sismo. Eu tava de bermuda, eu só consegui pegar minha bolsa com o computador, fiel companheiro e os documentos e desci. Nossa. Desci de escada uns Você 3 conseguiu andares. entender que sismo era terremoto. E aí todo mundo ficou lá embaixo. Aí depois deu mais alguns tremores fracos ainda, mas deu pra sentir bastante na terra, assim. Você olha... É engraçado que a gente olhava pra cima da pousada que eu tava chamada El Mirador.
E Ah, aí belo nome. dava pra ver tremendo a estrutura assim, balançando. Ai, que medo. Não, ai, meu Nossa. Deus. E daí teve Eu tenho brasileiro muito que medo. foi até embora no mesmo dia, esperou até de Mas noite e foi embora. como é Rafael, como é a sensação de ver um prédio balançando, assim? Como é você... Porque você sente o chão tremer, né? Você Sente. Você também está balançando, né, no caso. Eu sentia como se tivesse, não balançando pra um lado, um shake, assim, pro lado e pro outro, não, mas como se tivesse descendo a terra, baixando, assim, cada vez baixando, mas não tá Olha. baixando o chão. Ele não tá entrando mais pra dentro. É estranho. Sei. Estranho. Ficava como se E fosse... aí você olhava pro prédio e você via ele balançando meio... claramente, ele balançou pra caramba, aí todo mundo correu, foi meio que um pânicozinho assim, depois ficou tudo certo. Tu que pensa que o chão não tava baixando de verdade, né? No fundo, lá na porque terra, ele- ele tava baixando de verdade. Exatamente, Gente, exatamente. que Pior medo. que ele tava mesmo baixando. É. Bom, mas voltando para... Então, voltando pro deserto do Atacama, uma das explicações pra ele, inclusive, é de que aquela parte do chão subiu, que aquela parte do chão era mar. Que era mar. Com certeza era mar que a Olha, gente vê por isso que muita tem concha, sal vê ali. muita vestígio de vida marinha, coral, vê muita coisa. É impressionante mesmo. E você olha assim, é terra pura, terra e pedra muito grande, é uma área muito imensa. Se caramba, isso tudo era mar, com certeza era mar. Foi mar. Não tem Olha. como não ser mar por conta de... Você andando, você via, como que se diz, conchinha do mar, assim, que você poderia pegar. Tem muita, mas muita mesmo. Que louco isso, né? Interessante. Muito Muito interessante. interessante. Bom, e aí, depois desses passeios, vocês foram pra qual cidade? Aí a gente voltou pra Ica, né? E a gente iria embora, teoricamente. Aí ficou lá em Ica ainda, fazendo um passeio de bug nas dunas e em sandboard, que tem como você fazer isso lá também por um preço bem acessível. Aham. O passeio de bug é um bug muito grande, monstro, assim, vamos dizer, que cabem 8 pessoas. Quem fez esses passeios Nossa. do Nordeste no Brasil É um normal, bugão. é um bug desse. Não é o bug que a gente tá acostumado a ver no Brasil, é um É o bug super do milênio. Boa. E assim, é muita velocidade, é muito bom mesmo, mas muito bom. A gente gravou uns vídeos, a gente vai colocar pra vocês depois. O bug chega a bater na areia, mela todo mundo de areia, é massa. Eu quero ver esse bugão O aí. cara faz que nem lá em Fortaleza, ele pergunta se você quer com emoção ou sem emoção. Eu Sim, ficava sim. gritando, forte, forte, forte. E outra coisa, você vai lá de bug e aí num determinado ponto ele para no alto de uma duna, depois de muita emoção de subir e descer dunas. É a maior duna que eu já vi na minha vida, juro, é muito alto. Aí ele para no alto de uma duna, pega o sandboard e lá vai você, né? Descer o sandboard. Em pé? Oh. Você desce em pé ou sentado? Depende da sua habilidade, né? É, Como queira, é isso, é? exato. Eu preferia Ah, tá. descer Tipo um esquibunda de Natal, né? esquibunda e preferia descer no flecheiro mesmo. Flecheiro Olha. traduzindo é de frente, Superman. Flecheiro é com a Olha. barriga no chão e cabeça pra baixo. Nossa, É. Não, eu preferia descer bem deitadinha de costas, assim. né? De bunda, de esquibunda. bunda, é. E Rafa desceu em pé, né? Porque surfista e tal. exato. Esse passeio eu me liguei que é melhor você fazer no fim de tarde, porque tem um passeio de dia também. Ah, Mas no fim de tarde você faz essa aventura com bug, vai fazer sandboard. e ver o pôr do sol. E aí depois ele sai pra outra duna bem alta, para em cima, e aí a gente vê o pôr do sol, que é muito bonito, mas muito bonito mesmo. Olha, tem foto disso também? Tem Tem foto, também. vídeo, tem tudo. Opa. Bacana. Então, aí a gente voltou pra Ica, ficou mais um dia, acredito eu. E daí o próximo destino era Arequipa. A Cidade Branca, né? Isso. Isso. Olha, fecha a Wikipedia, por favor, Fecha a Fabiana. Wikipedia. Não, eu estudei, gente. Eu estudei, lógico. Vamos pros comentários, né? É melhor. Até porque a gente conversou tanto, meu querido ouvinte, que este programa será dividido em 2 partes, só pra você. Se liga aí, hein? Semana que vem, no Terra Estrangeira, tem mais Peru. Vamos lá, comentários. Fala, viajante! Bom, e para quem acabou de ouvir o podcast sobre turismo no Peru, comentem, gente. Vão lá no nosso site terraestrangeira.com ou terraestrangeira.com.br e deixem lá a opinião de vocês, porque isso é muito importante para nós. É isso aí. Bom, então chegou a hora de comentarmos os comentários. Olha ficou boa essa frase aí, nossa. Boa, boa. Comentar os comentários é ótimo. Super criativo. Vamos ler os comentários do pessoal sobre o nosso programa anterior, que foi sobre imigração em Montreal.
Mas antes de começarmos, como é que o pessoal faz pra dar sua opinião aqui no programa, Júlio? O pessoal pode comentar, comenta no site terraestrangeira.com.br. Tem outras formas também, né? Tem no Facebook. Sim, pelo Facebook. Fala aí, Carol, qual que é o endereço do Facebook? É o www.facebook.com/Terra Estrangeira. Mais fácil é impossível. E tem também o Twitter. Como é que é o endereço, Dimitri? O endereço do Twitter é twitter.com/Testrangeira. Tudo junto, a letra T, estrangeira. Testrangeira. Testrangeira. Testa. Testrangeira. Não presta. Estrangeira. Não, a piada não dá certo. Testrangeira. Vai parecer que é um mineiro falando com preguiça. Testrangeira. Pronto, boa. Testrangeira. Acho que assim fica mais fácil de decorar. Bom, então vamos lá. O primeiro comentário foi do Bruno Tarman, que disse que foi uma bela surpresa, né? Um programa sobre Montreal, porque eles vão fazer um tour pelo Canadá e querem escolher o lugar para onde eles vão emigrar. Estão entre Vancouver e Montreal. Então ele disse que gostou por causa disso, né? Pô, Bruno, Vancouver, né? Vai ver que o cara é apaixonado por neve, quem sabe? Vai ver que ele quer congelar. Vai ver que ele não gosta de chuva. Olha só a Carol trolando a gente, hein? Olha aí. Engraçado que eu comentei falando, né, que também deveríamos ter feito um tour maior pelo Canadá antes de nos decidirmos. E aí uma outra pessoa aqui, o Mauro, ele disse: polêmica, Dimitri e Fabiana vão deixar Vancouver? Brincadeiras à parte, Vancouver continua uma boa escolha. Não, Mauro. Não vamos deixar Vancouver, pelo menos por enquanto, né? Quem sabe depois desse inverno, né? Se for muito ruim. Se for tão ruim quanto o de Montreal, né? Você tem duas escolhas, né? A chuva ou a neve. Depende do que você prefere. Exato. Eu acho que eu ainda tô preferindo chuva. Eu também. Acho que eu tô preferindo calor. Carol hoje tá trolando a gente, hein? Vai lá, Carol, lê o próximo aí. E tem também um comentário do Pedro Mota. Pedro Mota, ele tem 17 anos e escreve de Fortaleza, no Ceará. Olha, meu conterrâneo. Só um detalhe. Pedro Mota, parabéns. Parabéns, é verdade. Idade, local. Perfeito. Assim, olha, ouvinte, se liga no que o Pedro Mota tá fazendo, que é isso aí, tá? Comenta, fala assim: eu sou fulano, moro em tal canto, tenho tantos anos. Pedro Mota deve ser estudante, né, pela idade, mas assim, você que já tem um pouco mais de idade pode dizer: sou engenheiro, sou arquiteto, senfim, a sua profissão. O seu métier, olha aí. Bonito. Legal, Pedro Mota é genial. Ideia. Tá de parabéns, meu. E aí conta um pouquinho pra gente o que você faz e como é que você quer participar aqui do programa, né? É verdade. Ele diz: olá, viajantes. Excelente programa, como sempre, comentando só pra dar um feedback. Continue um excelente trabalho. Abraços. Obrigada, Pedro. Valeu, Pedro. Vocês estão vendo, né? Ele comentou, é importante pra gente. A gente precisa desse retorno de vocês. E pra gente saber, né, o que o ouvinte tá querendo saber, o que tem de dúvida, né? Qual é o assunto de interesse deles. Se eles querem saber de turismo, se eles querem saber de imigração. E a gente traz a pauta aqui pro programa, não é isso, Fabiana? É isso mesmo, Carol. Bom, tem também um outro comentário aqui do Jonatas Dias, que diz: parabéns a todos por mais esse maravilhoso podcast. Muito bom, cheio de informações valiosas. Valeu a todos, abraços. Valeu, Jonatas. Trabalhamos para melhor servir, né? A padaria. Marlon, ou Marlon, não sei aí. Por favor, Marlon, corrija aí a minha pronúncia se eu estiver errado. Marlon Alcântara. Mais uma vez ficou bem trabalhada a edição. Através desse episódio, passei a pensar Quebec como a província que mais precisa de novos imigrantes. Talvez por isso, também recebem melhor os estrangeiros, apesar de todo o Canadá ser um país muito aberto. Ui! Não resisti a piada, foi mal. Foi ruim, piada foi ruim. Mas meu sonho ainda se mantém em Calgary, Alberta. Gostaria de sugerir então um episódio de trabalho no Canadá, no qual vocês abordem a questão do petróleo e da engenharia em Alberta. Mais uma vez, foi uma grande convidada para completar a sessão. Parabéns, Dimitri, Fabiana e Júlio. Marlon Alcântara, Rio de Janeiro. Faltou a idade... Mas falou o lugar, pelo menos falou a região. Vocês estão querendo saber demais também, gente. Pelo amor de Deus. Tô brincando. O cara mas assim, ele disse pelo menos olha qual só, é o métier dele. Ele tá querendo saber sobre petróleo e engenharia, né? É verdade. Bom, isso é um assunto muito importante mesmo. Alberta
é a província onde estão os ricos, né? Os ricos e os cowboys. Inclusive tem um mapa do Canadá, não sei se vocês já viram. Dimitri, bota aí no post. Link no post. Sabe qual é o mapa que tá falando? Não tenho a menor ideia. Não, qual que é? Tem assim, tem as províncias, aí cada província tem dizendo assim, por exemplo, a província de BC aí tem maconheiros, hippies, surfistas. Aí vai pra Alberta, aí tem ricaços, muito petróleo. Cowboys. Aí na outra tem... Cowboys. Exato. Aí na outra tem muito quente no verão, muito frio no inverno. É melhor morar em Ontário, sei lá, uma coisa assim. E por aí vai. E é muito interessante esse mapa, é bem engraçadinho. Não tinha a divisão do Canadá pela sua cultura. Né? Pelo preconceito, né, na verdade. Pelo preconceito, exatamente. Então é isso, a gente vai buscar sim, viu, Marlon, um convidado aí sobre Calgary, sobre essa região e sobre essa coisa do petróleo e da engenharia. A gente vai tentar buscar isso aí pra você. Bacana. E essa imagem preconceituosa está no post. E vocês viram que o Marlon também elogiou a Fernanda, né, a nossa convidada, sobre o programa de Montreal, e ele tem toda a razão, né, a Fernanda foi uma ótima participante, contou muita coisa interessante pra gente no programa. Sim, mandou bem. E ela também comentou, vocês viram embaixo? É verdade. Olha lá, o podcast ficou muito legal, imagino que deva ter dado muito trabalho pra editar tudo. Mas o resultado final ficou ótimo. Olha, Fernanda, vamos falar uma coisa, viu? Esse daqui foi um dos que deu menos trabalho editar, porque você fala muito bem. Certo, Júlio? Olha. Certo, é verdade. Eu ia falar exatamente isso. É isso mesmo. Sem pieguice, tá? Se fosse difícil, a gente ia falar mesmo. É verdade. E aí o Anderson Gentil Silva também deixou um recadinho pra gente e disse: parabéns a todos vocês e muito obrigada por compartilhar conosco essas informações que são, para nós, que estamos do outro lado do continente, de extremo valor. Agradeço em especial ao Dimitri, olha aí Dimitri, que informou via Facebook a data e o assunto desse podcast. Não conhecia esse site, mas acompanho a imigração de vocês nos vídeos do YouTube. Gostei principalmente do assunto porque é exatamente a província que pretendo emigrar. É uma honra conhecê-los e saber que, apesar das dificuldades que temos em nosso país, ainda existe uma solução. Claro, solução... Sair do Brasil. O último a sair é que apagar a luz, né? Claro, solução para aqueles que desejam, acima de tudo, viver em um país com menos desigualdade como o Brasil. Percebe-se, então, há uma luz no fim do túnel. Muito obrigada. Aí, Anderson. A luz no fim do túnel, o último que sair apaga a luz, aí então tá aí, feito o link. Aí a conexão. Espero que a luz no fim do túnel não seja um trem, né, vindo na contramão. Boa. Não, espero que o Anderson tenha gostado de todos os programas que a gente vem fazendo, né, e que ele veja aí essa luz no fim do túnel e que num dos nossos destinos eles possam encontrar a luz dele, né. É verdade, que bonita, filosofia. Foi Carol, olha. Bota aquela imagem do pôr do sol, um PowerPoint, é isso aí. Uma música instrumental. Tem também o Daniel Lopes, que diz: quero parabenizar pelo maravilhoso podcast de vocês que descobri por acaso. Sou aficionado pelo podcast e adoro esse tema que vocês abordam. Fiquei surpreso pela qualidade e pelo formato que já implantaram em tão poucos episódios. Pode deixar, porque para mim será uma honra divulgar o podcast de vocês. Coisa esta que já estou fazendo com gosto. Olha só, aí sim, parabéns, Daniel. Gostei de ouvir. Muito obrigado. Bom, e não é a primeira pessoa que elogia a qualidade do programa por tão poucos episódios, né? Já verdade. Outros comentários como este. Obrigada mesmo, Daniel. Não, e assim, olha... E o elogio à edição, né? Sim, é isso que eu ia falar, assim, eu e Dimitri, que fazemos parte aí da edição, a gente fica bem lisonjeado com relação a isso, né? Não, com certeza. A gente trabalha e a gente espera isso mesmo, que o resultado seja bom, né? A gente dá o máximo da gente e cada dia mais a gente vai aprendendo mais e vai melhorando, né? Espero. O objetivo é melhorar cada vez mais mesmo. E assim, algumas pessoas, ninguém comentou ainda, mas assim, algumas pessoas já devem ter percebido que nos comentários o nível do áudio muda um pouco e tal, não sei o quê. Mas a gente vai trabalhar para melhorar isso também, viu, meu povo? Não se preocupem que aqui a gente tá sempre pensando em melhorar. À frente. Para o alto e avante. Olha o Júlio se ligando em detalhes, né? Porque pra mim eu nem percebo muita diferença. Mas tá certo, tem que ser assim mesmo, Júlio. Bacana. É isso aí.
E é isso aí, ó. Pessoal, como vocês perceberam, o episódio saiu na sexta-feira, né? Sim, na sexta-feira, pela primeira vez, e de agora em diante é esse o dia. Sexta-feira sim. Este é o dia. Esse é o dia D. Sexta-feira sim, sexta-feira não. Terra Estrangeira no ar. Sexta-feira é aquele dia que todo mundo adora mesmo, né? Então tem mais um motivo pra gostar da sexta. Ninguém trabalha na sexta-feira mesmo, né? Vamos ser sinceros. Ninguém trabalha. Todo mundo chega lá no escritório, fica lá enrolando. Então já aproveita e fica ouvindo o novo episódio do Terra. Tranquilinho. Que os chefes não nos ouçam, né? É verdade. E aí a pessoa também já sai pra balada no fim de semana animada, né? Já sai pra balada, aí já divulga conta... o Terra Estrangeira pra todos os amigos da balada. Tem um podcast massa hoje e tal. Sim. O amigo bêbado no outro dia não vai lembrar, né? Mas aí você fala de novo pra ele. Reafirma no dia seguinte. Manda o nosso Facebook, menciona a gente no Twitter. Boa. Sim, é verdade. Inclusive o Twitter e o Facebook, eles estão com outras notícias também, com bastante novidade, né? Sempre com conteúdo atualizado. Conteúdo, aliás, que pode ser sobre qualquer assunto que esteja rolando, sobre turismo, intercâmbio e imigração. Sim. Então, vamos acabar esse negócio, senão o Peru vai ficar muito grande. Nossa, ainda acaba com uma piada infame, né? Tô indo embora. Tchau, gente. Tchau, até mais. Depois dessa não tem mais o que falar. Essa vai todo mundo embora. O Júlio tá vermelho, eu sei. Valeu. Valeu, gente. Tchau.